Olá, estamos começando mais um Clica Aqui Não e hoje vamos falar um pouco do que são as seitas. Você que tem o costume de acompanhar esse canal já tem ouvido sobre várias religiões, sobre várias doutrinas e algumas delas denominadas seitas. Você sabe o que é uma seita? E você sabe como identificar essa seita? Solta a vinheta! Bom, meus amigos, não é de agora que tem surgido inúmeras seitas no meio religioso, no meio cristão. Isso já vem de muito tempo. A palavra em grego usada no Novo Testamento para seita é a palavra haireses. Essa palavra haireses, ela é usada então em vários sentidos. Pode ser usado como escolha, eleição, preferência, inclinação, uma opinião própria, ou então tomar partido, ter um partido, escolher alguma coisa. Essa palavra haireses, ela sempre está nesse contexto. Essa mesma palavra haireses, traduzida no latim, ela se transforma na palavra secta. E você já deve ter escutado a palavra sectarismo. Ela é uma derivação dessa palavra haireses. Essa palavra haireses, usada no Novo Testamento, ela é mais no sentido de heresia. Até então, no começo, não era de uma forma pejorativa, porque até então, a palavra haireses significava ter um partido, uma opinião, uma doutrina, um pensamento. E depois essa palavra haireses começou a ser usado como heresia. Nós vamos ver agora então algumas passagens no Novo Testamento onde tem essa palavra haireses. São passagens bem conhecidas, você já deve ter lido sobre elas. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinares que observem a lei de Moisés. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamo seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovamos se tornem conhecidos em nosso meio. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Na Bíblia mesmo, nós vemos várias vezes o Senhor Jesus Cristo alertando sobre essas seitas que enganariam a muitos. Em Mateus 24 e 24, ele diz para ter cuidado com essas seitas, que essas seitas poderiam até enganar os eleitos, escolhidos de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, nós vemos que Timóteo foi mandado a Éfeso para combater essas seitas. Então, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai alertar os cristãos a tomarem cuidado, porque esses apóstatas, eles vão tentar enganar a muitos com esses falsos ensinamentos e ensinamentos mentirosos. E como esses mentirosos costumam trabalhar? Praticando o haireses, ou as facções, as heresias ensinadas por eles. No começo até parece que são verdades. Se você começar a analisar essas heresias de acordo com as escrituras, facilmente percebemos que isso são mentiras. Como nós já falamos aqui, existem milhares de religiões hoje nesse mundo e nem todas são religiões verdadeiras. São religiões verdadeiramente cristãs. Mas dentre todas essas religiões, todas as religiões estão corretas? Dentre tantas pessoas hoje se dizendo profetas, todos esses profetas são verdadeiros? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a tomar cuidado com os falsos profetas. O que tem acontecido é que as pessoas têm medo de se envolver nesse assunto, com medo de estar ofendendo alguma religião
e é uma religião de Deus. E aí, como é que eu posso falar mal de uma religião de Deus? Se você não assistiu esse vídeo que nós falamos justamente sobre eu posso falar mal de outras religiões, eu vou deixar o link na descrição para você assistir esse vídeo, que nós falamos claramente sobre isso. Nós temos que defender a verdade bíblica, a verdadeira doutrina. A gente não pode consentir com erros doutrinários. Quando nós falamos sobre a palavra seita, muitas pessoas vão procurar no dicionário o que significa. Mas se nós pegarmos então na palavra haireses, isso já é uma palavra pejorativa. Nós já estamos falando sobre heresia. Então, biblicamente, a palavra haireses, então ela já é no sentido pejorativo. Todas as seitas hoje, cristãs ou pseudo-cristãs, são pessoas desonestas querendo perverter a palavra de Deus? Eu acredito que tem pessoas aí que estão sendo enganadas, mas elas acreditam que estão no caminho certo. E por isso que nós devemos sempre mostrar a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Por isso que hoje, nesse tempo de apostasia, necessitamos de muitos apologetas para poder mostrar essa verdade. E a mentira não pode ficar sobre a verdade. Como identificar uma seita então? Primeiramente, uma seita ela tem normalmente outro livro que tem uma autoridade parecida com a Bíblia. Muitas delas vão negar que os seus livros têm a mesma autoridade que a Bíblia, mas nós vemos que na prática tem sim. Vamos pegar os espíritas, por exemplo. Eles têm aqueles livros que eles leem muito mais do que eles leem a Bíblia, porque a Bíblia em si combate aqueles livros. Se nós pegarmos também os livros de Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista, eles não dizem que o livro da Ellen White é superior à Bíblia. Eles vão dizer que a Bíblia é a fonte de toda a autoridade, mas na prática, as doutrinas que eles têm hoje são ensinos da própria Ellen White a respeito do bode emissário. Adventista do sétimo dia que crê em Ellen White não pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque Cristo está lá hoje examinando num livro de registro os pecados que ele cometeu, e Cristo está lá separando os pecados que o Adventista cometeu por influência do diabo e os pecados que ele cometeu pela natureza caída dele. A respeito da ressurreição de Moisés, que não tem na Bíblia, foi Ellen White que ensinou. A respeito de que o arcanjo Miguel é a mesma pessoa que o Senhor Jesus Cristo, foi Ellen White que ensinou. Não poder comer carne ou até beber aquele cafezinho, quem ensinou isso foi a própria Ellen White. Esses são só exemplos de que esses livros, na teoria, são menores que a Bíblia, mas na prática esses livros que são inspirados são doutrinários e eles não podem conter erros. Então essas pessoas vão defender essa verdade até a morte, para que seu profeta não seja um profeta mentiroso. Mas essas seitas normalmente têm apenas livros como autoridade? Nem sempre. Hoje a Igreja Congregação Cristã no Brasil é considerada uma seita entre tantos motivos. Um deles é que a palavra ensinada ela deve ser revelada pelo Espírito Santo. Não há um estudo bíblico para ensinar aquele contexto. É simplesmente revelado na hora, através do Espírito Santo. E como já foi falado em nossos vídeos anteriores sobre a Congregação Cristã no Brasil, o pioneiro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, Luiz Franciscon, recebeu uma revelação do céu falando sobre esses dons de línguas, sobre essas palavras que o Espírito Santo colocaria na boca desses mestres na hora dos ensinos. Os anciões, quando vão ensinar a palavra para a igreja, é a palavra que vem do próprio Espírito Santo. Tanto é que você deve ter visto várias vezes o Espírito Santo manifestando ali na igreja local. Em segundo lugar, para você saber se é uma seita ou uma igreja cristã, é só observar a pessoa de Cristo. Como é que a pessoa de Cristo tem sido ensinada nessas doutrinas? Ele é o próprio Deus? Ele é a pluralidade de Deus? É o Deus 3 em 1? É uma subexistência de Deus? Normalmente, essas seitas falam muito bem do Senhor Jesus Cristo, mas ele tem diminuído o tamanho do Senhor Jesus Cristo. Se você analisar os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus Cristo é o mesmo que Deus, mas ele é um Deus criado. Coloca Deus Pai como toda autoridade e o Senhor Jesus Cristo como uma autoridade um pouco menor. Isso assim, diminuindo o tamanho de Deus. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm trazido o Senhor Jesus Cristo como total autoridade. Mas por outro lado, eles têm diminuído o tamanho de Cristo, comparando o Senhor Jesus Cristo com o arcanjo Miguel. O Senhor Jesus Cristo, nós vemos pela Bíblia que ele repreendia Satanás, porque Jesus Cristo é toda autoridade.
E o Satanás não tem poder e nem influência sobre Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo repreendia Satanás. Mas numa passagem muito discutida pelos adventistas, que é Judas, versículo 9, que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel, sendo Cristo, ele não pôde repreender Satanás. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: o Senhor te repreenda. Então, pelo que nos parece, o Senhor Jesus Cristo ficou um pouco menor e perdeu o seu poder. Ele nem pode mais repreender o próprio Satanás, como ele já fez em outras passagens. Então, outras seitas também têm comparado o Senhor Jesus Cristo com Buda, Maomé e outros personagens que você já deve ter conhecido. E também pode-se dizer que após a evolução do homem, depois de muitas mortes e muitas reencarnações, a pessoa pode chegar à própria autoridade de Cristo. Quem ensina isso são as seitas. O terceiro ponto para você identificar se é uma seita ou se é uma igreja cristã é a salvação. Como eles ensinam o que é salvação? Normalmente as seitas têm ensinado que a salvação ela vem por obras. Ela vem por fazer o bem ao próximo, por pregar o evangelho ou até mesmo por guardar os sábados. Você já deve ter escutado muitas vezes padres católicos dizendo que tem que fazer o bem para chegar ao mesmo patamar de Cristo, porque ele fazia o bem. Você já deve ter escutado por aí que os testemunhos de Jeová, eles têm que fazer o trabalho de campo, que é pregar todo domingo de manhã, ou levar o carrinho com aqueles livrinhos, porque se eles não fizerem isso, eles não podem nem ser justificados. A salvação deles também é por obras. Eu também te faço uma pergunta: você conhece algum adventista do sétimo dia que não guarda o sábado? Ou pior que é os testemunhos de Jeová falando que não pode comemorar Natal, né? Só que no dia 24 de dezembro tá lá, eles nascem lá só jantando. Não estão comemorando Natal não, eles estão só jantando, viu? Você conhece algum adventista do sétimo dia que trabalha no sábado, que toma café ou chá? Você conhece algum adventista assim? Justamente porque para os adventistas essas coisas têm que ser guardadas, porque são a lei de Deus e você não pode desobedecer a lei de Deus. Ou seja, a salvação é pela graça, por Cristo. Mas tem que se guardar os sábados e também cumprir a lei. Porque se não cumprir a lei, não há salvação. Mas o que Efésios 2, 8 e 9 diz? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não vem por obras, a salvação vem pela fé. Porque de graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Para você saber se é uma igreja cristã ou uma seita, normalmente as seitas elas são exclusivistas quanto à salvação. Ou seja, eles ensinam que somente naquela instituição religiosa que pode haver salvação. Pergunte para um testemunho de Jeová quem vai ser salvo. Ele vai te falar que somente os testemunhos de Jeová que vão ser salvos. Essa exclusividade, isso não é bíblico. Nós vemos na Bíblia que a igreja cristã é um conjunto de pessoas salvas, pessoas que creram e têm a fé no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pessoas da Quadrangular, da Universal, da Igreja Católica, da Igreja Batista. Se realmente uma pessoa lhe converteu de verdade e tem a fé no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa faz parte da Igreja de Cristo. Mas as seitas têm ensinado que somente naquela instituição, ali eles podem ser salvos. Normalmente, as seitas ensinam que eles são o único grupo fiel desta época. A Bíblia diz que no final haverá tempo de apostasia. Então, essas seitas ensinam que receberam do próprio céu alguma revelação vindo de Deus ou de algum anjo, de que eles devem ensinar algumas coisas diferentes do que as outras igrejas têm ensinado. Por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre as testemunhas de Yehoshua. E nesse vídeo mostra que eles acreditam que somente eles vão ser salvos porque eles guardam o verdadeiro nome do Senhor Jesus Cristo, que é Yehoshua. Então eles acreditam que todo o resto do mundo tem pervertido o nome de Deus. E da mesma forma, os testemunhos de Jeová, que também dizem que são os verdadeiros testemunhos do Jeová. Eles têm apenas um Deus, que é o Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, para eles, ele é um pouco menor. Ele é um Deus criado. O Senhor Jesus Cristo, para os testemunhos de Jeová, é uma criatura de Deus, não o próprio Deus. E quanto mais o tempo passa, mais religiões vêm surgindo, dizendo que eles são os verdadeiros guardadores da palavra de Deus e dos ensinos verdadeiros de Deus. O resto das pessoas no mundo, todos os cristãos, não são cristãos, são apóstatas. Como identificar uma seita? Muito bem. Os primeiros séculos da igreja cristã, a igreja identificava como seita ou movimento herético tudo aquilo que rebaixava a pessoa de Cristo. E com o tempo, a igreja também percebeu, principalmente após a Reforma,
que grupos também poderiam ser considerados como heréticos quando eles dividiam o mérito da salvação com Cristo. Tipo assim, as seitas falam assim, Jesus é o caminho, mas nós somos o atalho. É verdade. Jesus é a verdade, mas só nós ensinamos a verdade. E Jesus é a vida, mas você só vai ter vida eterna se você fizer parte do nosso movimento. Então, quer dizer, eles dividem o mérito da salvação com Jesus, porque eles têm o Jesus próprio, o Jesus peculiar deles. E também elas não creem na suficiência das Escrituras, elas adicionam algo, elas têm livros tão inspirados quanto a Bíblia, ou então elas admitem o seguinte, a Bíblia é importante, mas se você não tiver em contato com as nossas publicações, você não vai conhecer de fato o que é a verdade, não é? Então, a grosso modo é assim. Agora, cada caso é um caso, né? Quer acrescentar alguma coisa ou mudar alguma coisa, Jânio? Eu gosto da definição de David Brace, no livro Conhecendo as Marcas da Seita, ele relaciona 12 características de uma seita. Ô, louco! E isso com uma certa diferença de um grupo para outro, mas pensando de modo geral, ele lista, são politeístas ou antitrinitárias, quase de modo geral. Inclusive, uma curiosidade, o Fernando falando da cristologia da Testemunha de Jeová, eles criam um segundo Deus, né? Porque se Jeová é o único Deus verdadeiro, o único Deus todo-poderoso, e Jesus não é todo-poderoso, mas é um ser divino, logo é um outro Deus. Então, há um politeísmo aí, pelo menos um biteísmo, né? Entre as Testemunhas de Jeová. Então, você vê, eles são, de modo geral, politeístas ou antitrinitários, apelam para essas revelações extrabíblicas, ou seja, a literatura oficial do grupo tem um peso de inspiração como das Escrituras, de modo geral até maior, eles apenas apelam para a Bíblia como interessa. É uma falsa base de salvação, que é o que o Fernando colocou, dividindo o mérito de Cristo com a organização. Inclusive, esse exclusivismo religioso é uma característica seita, né? É todo grupo que se reivindica o monopólio da salvação, e quando nós aqui estamos dizendo, eu particularmente, que não há salvação num adepto confesso de uma seita praticante ou um membro ativo que não renuncie àquele conjunto doutrinário herético, não estou dizendo que a igreja evangélica, de modo geral, tem o monopólio da salvação. Estou dizendo que nós somos salvos não pela nossa teologia, e nem porque cremos, mas em quem cremos. Então, a gente precisa entender essas questões. Mas o David Brace, ele continua, liderança messiânica, todo grupo de seita tem um mentor, né? Alguém que, então, dirige a vida espiritual daquele grupo, ambiguidades doutrinárias, ora ensina uma coisa, ora ensina outra, há uma clara contradição de ensinamentos, uma cristologia defeituosa. Eu acho que a coisa mais grave no conjunto de análise que a gente faz de uma seita. O Jesus de uma seita não é o Jesus da Bíblia. E aí eu gosto da frase, com permissão, cito o pastor Paulo Romero. O problema de você acreditar num Jesus errado é você embarcar numa salvação errada e desembarcar num céu errado. O interessante é que quando falamos que essas seitas são seitas, então eles usam do argumento de que os cristãos eram chamados de seitas porque eles seguiam Cristo. E eles eram heréticos. Os fariseus chamavam cristãos de seitas porque eles seguiam o Senhor Jesus Cristo. Então hoje, os adeptos a essas seitas usam desse versículo. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Só que isso é uma malícia, né? É uma astúcia para dizer que somente eles estão corretos, por isso que eles estão sendo perseguidos. No decorrer da história, nós sabemos que várias seitas têm surgido, e essas seitas não é de agora. Na era da igreja primitiva já havia seitas. E o que nós vamos fazer então com essas pessoas? Nós vamos deixar eles de lado e jogar para Satanás? Tiago 5,19 diz: Meus irmãos,
Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará de morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então a nossa missão aqui deste canal não é ficar somente falando mal dessas religiões como tantos têm pensado. Nós estamos tentando desmascarar essas fraudes, essas igrejas erradas, essas doutrinas e essas seitas diabólicas, para mostrar a verdade, para a pessoa poder pensar um pouco, entender. Nem todos os caminhos são corretos e alguns caminhos levam à morte. Então se você conhece alguém que está numa seita de tudo isso que nós temos falado aqui, a sua obrigação é ajudar essa pessoa, poder pregar a verdade, é orar para que de repente ele possa se converter, é dar um bom testemunho, chamar ele, conversar sobre a Bíblia. Igrejas com ensinos errados, nós vamos ver aos montes, mas igrejas pseudo-cristãs ou seitas também tem aos montes, e nós devemos tirar aquelas pessoas de lá, porque muitas delas às vezes estão indo sim para o inferno, e devemos agir de misericórdia com a vida dessas pessoas. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você deve ter gostado. Então peço, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, curte o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. De repente você tem um amigo aí que você acredita que ele está dentro de uma seita. E esses ensinos são importantes para que ele possa pensar e refletir se realmente ele está no caminho de Deus ou não. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou alguma coisa para acrescentar, coloque então nos comentários. Eu vou ficando por aqui mesmo. Até mais!